Muito bem, pessoal. Então, o próximo princípio que a gente vai estudar aqui hoje é o princípio da irretroatividade. De acordo, então, com o artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, em regra, os tributos são irretroativos, ou seja, a partir do momento que uma determinada lei é criada, instituindo ou alterando um determinado tributo, essa nova lei não pode retroagir para abarcar situações que ocorreram no passado. Essa então é a regra. Tributos ou leis que sejam criadas nesse momento observarão ou serão aplicadas apenas daqui para frente. Situações ocorridas no passado serão regidas pelas leis do passado. Então, o aforismo que a gente tem que ter aqui é tempus regit actum, ou seja, é o tempo que rege o ato. É a legislação em vigor na época da ocorrência do fato gerador que vai determinar, então, quais são as alíquotas, qual é o prazo ou quais são as demais características que o sujeito passivo, então, deve cumprir. Em relação ao princípio da irretroatividade, eu preciso apenas ressaltar de curiosidade para vocês que ele esteve presente em quase todas as nossas constituições, desde a Constituição de 1824, salvo a de 1937. Em todas as demais constituições, então, esteve presente o princípio da irretroatividade. E essa aqui é a regra em geral no direito brasileiro, pessoal. A lei, uma nova lei, ela nunca pode retroagir, em regra, ela nunca pode retroagir para abarcar situações que ocorreram no passado. Então, quando uma lei entra em vigor, ela passa a ser aplicada, então, a partir de agora, ou situações ocorridas no presente, ou para situações ocorridas no futuro, mas ela não retroage para fatos pretéritos. Como ressaltei para vocês já, essa é a regra. E não é a regra, óbvio, que o teu examinador vai te exigir. Ele vai recair sobre o quê? Sobre as exceções. E as exceções, em relação ao princípio da irretroatividade, são apenas 3. Guardem isso aqui, pessoal, porque costuma cair na segunda fase do OAB alguma questãozinha de retroatividade. É muito comum eles cobrarem. Isso aqui é uma coisa já batida, mas eles insistem em cobrar. Não em todo o exame, mas é uma coisa muito recorrente nos últimos anos eles cobrarem irretroatividade. Em relação, então, à primeira exceção que nós temos da irretroatividade, está lá no artigo 106, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Vamos lá à leitura do texto. A lei aplica-se ao ato ou fato pretérito. Inciso 1º. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Então, de início aqui a gente observa que a regra, então, retomando novamente, eu vou falar para vocês que a regra é de que uma lei nova, em relação ao direito tributário, ela não retroage. Existem, no entanto, algumas exceções, e essas exceções, então, determinam que uma determinada lei nova, ela pode retroagir para situações do passado. Então, essas 3 exceções, eu falei a primeira para vocês, que é em relação ao artigo 106, inciso 1º do CTN. E a gente fez a leitura aí e conseguimos observar o quê? Que essa exceção define que quando uma lei nova ela for meramente interpretativa, muitas vezes alguma lei que foi criada anteriormente ela é obscura em relação a alguns assuntos, então é criada uma nova lei meramente interpretativa a essa lei anterior. Essa lei, como é interpretativa, ela não visa modificar o direito ou então prejudicar o contribuinte, ela somente traz situações visando interpretar uma norma anterior, ela pode, portanto, retroagir, tá certo? A segunda exceção que nós temos está lá no artigo 106, inciso 2º, a linha A e C, também do Código Tributário Nacional. Vamos novamente à leitura do texto. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, inciso 2º, tratando-se de ato não definitivamente julgado. A linha A, quando deixe de defini-lo como infração. A linha C, quando lhe comine penalidades menos severas que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Percebam então, pela leitura do artigo, que pode também uma nova norma
retroagir, voltar e ser aplicada a situações que ocorreram no passado, se essa nova lei que foi criada, ela trouxer penalidades menos gravosas ao contribuinte. Então, digamos lá que Ricardo, um determinado contribuinte, ele foi multado em 2016 por não ter pago seu tributo a tempo, por exemplo. Ele não efetuou o pagamento da penalidade, mas ele iniciou um procedimento administrativo visando então fazer com que essa penalidade não fosse cobrada a ele. E o processo desse processo administrativo, para ele não pagar essa multa, foi rolando, até que chegou em 2019 e entrou em vigor uma lei falando que aquela penalidade que o Ricardo havia sido punibilizado, ou que ele havia sofrido, ela foi o quê? Extinta, ou então, melhor ainda, foi reduzida o valor da multa. Nesse caso, mesmo sendo uma nova lei criada em 2019, ela poderá voltar e ser aplicada a fatos pretéritos. Por quê? Porque essa lei trouxe uma penalidade menos gravosa ao contribuinte. Então, por isso, também poderá retroagir. A ideia que nós temos aqui é mais ou menos aquela ideia do direito penal, do artigo 2º, que a lei não retroagirá, salvo em benefício do réu. Também é uma previsão que está estabelecida tanto no Código Penal quanto no Código Tributário Nacional. Mas, para isso, é preciso que sejam observados alguns requisitos. O primeiro é que essa lei ela deve apenas diminuir penalidades, tá certo? Então, se essa determinada lei ela trouxer outras espécies de benefícios ao contribuinte, como, por exemplo, diminuir a alíquota, diminuir a base de cálculo, isso aqui, pessoal, não retroage. Isso aqui ainda continua sendo irretroativo. Somente retroage aquela lei que diminuir penalidades, tá certo? O outro requisito que a gente tem é que é necessário que essa situação ainda não tenha transitado em julgado. É preciso, então, que haja ainda a discussão, senão a gente vai ferir o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que determina que a nova lei, ou a lei, não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Se isso aqui fosse possível, um ato novo pudesse reverter uma situação ou um julgado do passado, a gente teria o quê? Insegurança jurídica. Isso aqui é óbvio, o sistema não pode permitir. Então é necessário que seja feita apenas a aplicação em relação a penalidades e que essa discussão ainda esteja em aberto. Naquele exemplo que eu dei para vocês aqui, da discussão em relação à multa, ele entrou com o processo administrativo e ainda não havia sido feito o julgamento desse processo administrativo. Ainda estava em discussão. Por isso, então, que permitiu que fosse feita, então, a concessão dessa penalidade menos gravosa nesse exemplo que eu dei para vocês. Por fim, a última exceção que nós temos está lá no artigo 144, parágrafo 1º, que eu vou fazer novamente a leitura com vocês. Vamos lá. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Parágrafo 1º. Aplica-se ao lançamento a legislação que posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgando ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Então a gente percebe nessa última exceção aí, que é a exceção da irretroatividade, que uma determinada lei também pode retroagir a fatos pretéritos, caso essa nova lei vise fazer o que então? Seja em relação ao lançamento do crédito tributário, e essa nova lei ela cria novas formas de apuração e investigação e fiscalização do crédito tributário. Essa exceção aqui, pessoal, a irretroatividade, ela visa dar o que então? Mais poderes ao fisco, para que o fisco possa cobrar as pessoas, inclusive por situações realizadas no passado. Então, se uma nova norma que traga novas possibilidades de fiscalização ou então de modos de apuração do fato gerador ou então do seu lançamento, essa norma também, que dá mais poderes para que o fisco possa investigar, também poderá
retroagir, tá certo? Finalizando aqui em relação à irretroatividade, eu só preciso ressaltar para vocês então que as exceções à anterioridade, sejam elas a anterioridade nonagesimal ou a anterioridade anual, que a gente viu umas 2 aulas para trás, mesmo sendo exceções à anterioridade, seja qualquer uma delas, elas também deverão observar a irretroatividade, uma vez que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Princípio da vedação ao confisco. De acordo com o artigo 150, inciso 6º da Constituição, é necessário, pessoal, que os tributos eles sejam cobrados, é óbvio, observando tanto a capacidade contributiva, mas eles também não podem ser cobrados como forma de punir as pessoas. Então, primeiro para você entender, tributo não é uma pena. Paga-se um tributo por se incorrer em uma situação prevista na legislação como incidente de um fato gerador ou como hipótese possível de ocorrência de um fato gerador. Então a gente paga um tributo porque a gente pratica alguma situação ou se coloca em uma situação que enseja então a cobrança desse tributo. Um tributo então, ele não pode ser criado porque um indivíduo, por exemplo, cometeu um ilícito. Digamos que uma determinada cidade lá, visando proteger ambientalmente essa cidade, seja feita uma lei, criada uma lei, estabelecendo que quem desmatar receberá uma multa de 100% do valor da propriedade desmatada. Percebam que esse tributo ele foi criado com efeito de confisco. Por quê? Porque ele decorreu de um ilícito. Então, o confisco, pessoal, pegar alguma coisa, ele é uma pena. E lembra quando a gente falou do conceito de tributo? Que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção por ato ilícito. Então, os tributos eles não podem decorrer de ilícitos. Então, o princípio da vedação ao confisco, ele determina isso, que os tributos eles não podem decorrer de ilícito, que a tributação ela não pode decorrer de ilícito, bem como ela não pode ser utilizada com efeito confiscatório. Então, eu não posso muitas vezes ter uma alíquota lá de um tributo absurda, entendeu? Os tributos eles precisam ser justos, precisam ser equitativos, precisam observar a capacidade contributiva das pessoas. Então, a regra é que tributos não podem ser utilizados com efeito de confisco. Trouxe uma regrinha aqui, mais ou menos vinculando ao princípio da capacidade contributiva, para que a gente possa entender. Lembra na última aula, quando a gente falou a respeito de capacidade contributiva, e eu trouxe um quadrinho mais ou menos semelhante a esse aqui, que indivíduos então que estivessem abaixo de uma determinada categoria de mínimo existencial, eles seriam muitas vezes considerados o quê? Isentos. Então, se eu tiver uma norma que determine um tributo extremamente excessivo aqui a esses indivíduos, eu terei um tributo com efeito de confisco. Da mesma forma, se um indivíduo que mesmo tendo uma capacidade de renda superior ou uma capacidade contributiva maior, se ele também for tributado em demasia, ele também terá sobre o seu patrimônio um efeito de confisco. Então é necessário para que um tributo ou um imposto possa ser cobrado, que ele esteja justamente nesse limiar entre aquilo que é garantido como mínimo existencial e aquilo que permite o máximo da sua capacidade contributiva. Caso contrário, um tributo, então, que exceda esses dois polos, ele poderá, então, ser considerado como um tributo ou como um imposto com efeito confiscatório. E isso a norma tributária não permite que um tributo seja. É necessário também que a gente observe que existem algumas súmulas em relação a esse princípio. Eu vou pedir para você anotar cada uma dessas súmulas como remissão no teu artigo 150, inciso 6º, porque geralmente são essas exceções que são cobradas em prova, assim como nos outros princípios. A primeira súmula, então, que a gente vai analisar é a súmula 323 do STF. O que determina essa súmula? A súmula fala lá que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. Nessa súmula aqui, pessoal, eu vou pedir um pouco da tua atenção, porque há um pensamento distoante em relação a ela, uma vez que parte da doutrina
entende que quando um tributo ele é incidido em uma determinada situação e foi essa situação que configurou a incidência desse tributo, poderemos então ter o efeito confiscatório. Renan, não entendi nada. Vou dar um exemplo para você entender. Digamos que o indivíduo ele foi fazer compras no Paraguai e aí ele teve as mercadorias apreendidas. E elas foram apreendidas por quê? Porque ele estava tentando passar lá a aduana sem pagar os impostos devidos. Estava sendo o que feito com ele? Ele estava praticando o quê? Descaminho. Muito bem. O descaminho, então, é um crime também que tem natureza tributária, que o indivíduo ele não pagou os tributos devidos para entrar com as mercadorias em território nacional. Então vamos lá para tentar entender melhor essa súmula. A situação que gerou esses tributos foi a apreensão das mercadorias? Foi. Então foi a própria ação de transitar com as mercadorias sem pagar o imposto que ensejou a cobrança do imposto. Então, como se trata da própria ação praticada, e foi a ação praticada que gerou a cobrança do tributo, é que a doutrina entende que nesses casos pode então haver o efeito de confisco. Então o indivíduo que tentou ultrapassar, tentou lá atravessar o Paraguai, não pagou os tributos devidos, se ele não pagar, ele terá o quê? A mercadoria apreendida. E isso é possível. Porque se a gente imagina, pessoal, para pensar, imagine que fosse o contrário. Imagine que esse indivíduo fosse pego, não pudesse ser feito o confisco da mercadoria dele, ele fosse para casa, aí sim a administração pública ou o fisco fosse daí notificar ele, fazer o lançamento, iniciar a execução tributária. Não teria lógica. Então é por isso que se ele não pagar o tributo devido, pode ser utilizado com efeito de confisco. O que não é possível, e é isso aqui a divergência, o que não é possível é se o indivíduo ele esteja devendo débitos tributários, esteja com dívida com o fisco, mas ele vai, por exemplo, praticar uma outra ação. E essa outra ação que ele pratica não tem nada a ver com os débitos que ele está devendo. E aí, nesta outra ação, ele é impedido, ou ele tem, então, seus bens confiscados, porque ele está devendo naquela outra ação. Vou dar um exemplo também. Digamos que um determinado sujeito está vindo de viagem lá da Austrália. E aí ele está devendo débitos de imposto de renda, esse indivíduo. E ele foi lá, viajou, fez compras e voltou para o Brasil. Quando ele chegou aqui, foi parado lá na Receita Federal no aeroporto. A Receita Federal fez ali a fiscalização com ele, tudo certinho, mas resolveu então confiscar alguns bens que ele trouxe de viagem, porque ele estava devendo imposto de renda. Percebam a diferença nessa situação, que o fato dele dever o tributo não tem nada a ver com aquela ação que ele praticou naquele momento. Então, neste caso, os bens dele não poderiam ser confiscados, diferentemente daquela primeira situação, que o tributo só houve a ocorrência, a incidência do tributo pela própria ação que o indivíduo praticou, tá certo? Isso é muito importante, pessoal, porque a FGV ela aceita as duas posições, os dois entendimentos. Então toma cuidado na realização da tua prova aí, porque se ela te cobrar essa situação, há essa divergência determinando se pode ou não ser feito o confisco, mas você precisa justificar as duas hipóteses, tá certo? A segunda súmula que a gente vai ver aqui hoje é a súmula 70 do STF. O que determina a súmula 70? A súmula 70 fala que é inadmissível a interdição do estabelecimento como meio coercitivo para o pagamento de tributos. Então isso aqui vem com a ideia muito próxima da súmula anterior 323 que a gente viu ali, que o indivíduo, mesmo devendo tributos, ele não pode ser coagido a pagar esses tributos, tendo, por exemplo, o seu estabelecimento fechado para então pagar os tributos devidos. Isso não pode ser feito porque senão a gente terá um efeito de confisco e os tributos novamente não podem ser utilizados com efeito confiscatório. Por fim, a última súmula que a gente vai ver hoje é a súmula 547, também do STF, e a súmula determina aqui o quê? Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilha, despache mercadorias nas alfândegas e exerça sua atividade profissional. Em relação às estampilhas aqui, eu só preciso falar para vocês que ela é uma espécie de selo que as pessoas compram geralmente para despachar mercadorias
para o exterior. Mas o ponto interessante da súmula não é isso. Ela fala em relação às atividades profissionais. Então, essa súmula ela é usada como analogia em relação a indivíduos que possuam, por exemplo, débitos tributários e que muitas vezes são impedidos de trabalhar. Caso isso seja feito, nós teremos também uma situação confiscatória. Inclusive, o STF até já determinou que o advogado, por exemplo, que deva ISS, ele não pode ser impedido de exercer a sua atividade profissional. Por quê? Porque a sua profissão, os frutos que ele ofere com a sua profissão, têm natureza alimentar. E é por esta razão que ele não pode também ser proibido de trabalhar, mesmo que ele possua dívidas tributárias. Então, com base nisso aqui, a regra que a gente tem é de que os tributos não podem ter efeito confiscatório. A administração pública ela pode cobrar, o contribuinte pode utilizar dos meios devidos, mas nunca ultrapassando aquilo que é determinado pela lei, bem como pelos entendimentos definidos nessas súmulas. Princípio da não limitação ao tráfego de pessoas, também chamado de princípio do livre tráfego. De acordo com o artigo 150, inciso 5º da Constituição, não poderá ser instituído tributo que tenha como fato gerador a intermunicipalidade ou a interestadualidade. O que significa isso? A gente não pode criar um tributo que tenha como fato gerador o tráfego ou o trânsito das pessoas de um município para outro ou então de um estado para outro. Caso contrário, a gente estaria fazendo o quê? Limitando o tráfego das pessoas. E isso o direito tributário e a norma tributária não pode fazer. Então tenha em mente que a finalidade desse princípio, portanto, é justamente garantir a liberdade de locomoção dos indivíduos, garantida, inclusive, não somente pelo princípio, mas pelo próprio texto constitucional. Muito bem. Então o princípio ele define, na regra geral, de que não pode um determinado tributo ser criado limitando o direito de ir e vir das pessoas. Renan, muito bem. Eu entendi, esse princípio parece ser bem tranquilo, mas em relação àquelas taxas que geralmente algumas praias cobram para a gente poder entrar na praia, aquilo lá também não seria uma forma de limitar o meu direito de ir e vir, uma vez que eles estão cobrando justamente por eu estar entrando muitas vezes naquela praia? Pois é, pessoal, isso aqui foi uma discussão que foi levantada e que chegou até o STF, em algumas ações que foram iniciadas, e eu vou dar um exemplo para vocês de uma praia brasileira em que a gente acha que o fato gerador é o indivíduo entrar naquele município onde tem aquela praia. Mas eu vou mostrar para vocês que, na verdade, o fato gerador é outro. Então, na regra, se uma determinada cidade ela criasse uma lei falando que para entrar naquela cidade, o indivíduo ele teria que, por exemplo, pagar um valor de tributo, isso seria inconstitucional por não observar o princípio da não limitação ao tráfego de pessoas. Muito bem. Mas o que geralmente acontece? Eu vou dar um exemplo aqui com as taxas de turismo, que é aquela taxa, como eu falei para vocês agora, cobrada por algumas praias. O exemplo que eu vou dar é da cidade de Bombinhas. Se você der uma olhada lá na Lei Complementar 185 de 2013 do Estado de Santa Catarina, você vai verificar que o fato gerador dessa taxa de visitação dos turistas ao município de Bombinhas, ela não ocorre, o fato gerador não ocorre por conta do indivíduo entrar naquela cidade. E sim, o fato gerador dessa taxa é a preservação ambiental. Renan, não entendi, você pode me explicar direito? Pessoal, só para vocês saberem, Bombinhas é uma cidade do litoral de Santa Catarina que tem aproximadamente 20 mil habitantes. Mas, no período de alta temporada, que vai de 15 de novembro a 15 de abril, a cidade, que tem 20 mil habitantes, chega a receber de 3 a 4 milhões de pessoas. Então, é óbvio que isso interfere em todo o clima ambiental da cidade. Vocês não concordam comigo? Então, a taxa de cobrança de turismo se justifica justamente para maior preservação ambiental, justamente para tentar evitar desastres ou causar maiores impactos ambientais na cidade neste período de alta visitação.
Então, se vocês derem uma olhada, quiserem dar uma olhada nessa lei complementar, vocês vão verificar lá que o fato gerador dessa taxa de visitação não é o indivíduo entrar na cidade de Bombinhas, mas sim é o fato dele entrar e, a partir do momento que ele entra, incide uma taxa de conservação ambiental. Então, essa lei complementar lá do município de Bombinhas, ela foi considerada constitucional por isso, porque ela não limita o tráfego das pessoas. O fato gerador não é esse. O fato gerador aqui é justamente a preservação ambiental, tá certo? Outro ponto relevante em relação a esse princípio que eu preciso verificar com vocês se refere a um cara que eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso aqui, que é o bendito do pedágio. Renan, o pedágio, então, ele limita meu direito de ir e vir. Então, o pedágio é inconstitucional. A gente não poderia ter pedágios, então. Tem até uma história que circula aí na internet com um advogado. Uma vez passou por um pedágio com o carro e ele leu lá a Constituição, falando que é garantido o direito dele de ir e vir. E aquilo ali seria uma forma de limitar o direito constitucional que ele tem de ir e vir. Enfim. Pessoal, a própria Constituição determina isso aí. Vamos lá, a leitura do artigo 150, inciso 5º, para vocês entenderem melhor essa matéria. Vamos lá. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 5º, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Perceberam então? É o próprio artigo 150, inciso 5º, então, que determina de modo claro que o pedágio, portanto, é uma possibilidade plenamente válida, sendo uma exceção constitucional, portanto, ao princípio do livre tráfego. Só que isso aqui, pessoal, eu vou ressaltar para vocês, porque há uma discussão se o pedágio ele teria natureza jurídica de tributo ou não. Por quê? Porque se ele tiver natureza jurídica de tributo, igual algumas correntes entendem, significa que ele só pode ser remunerado mediante taxa. E como ele é de natureza tributária, ele deve também observar as limitações constitucionais ao poder de tributar. A legalidade, a isonomia, a capacidade contributiva, uma série de coisas. Além disso, a doutrina entende que, para que ele seja considerado como tendo natureza tributária, é necessário que essa rodovia seja conservada pelo próprio poder público. E aí sim, neste caso, se a gente tiver uma rodovia conservada pelo poder público e que cobre pedágio, aí sim a gente vai ter um pedágio com natureza tributária cobrado mediante taxa. Mas a maior parte da doutrina entende que o pedágio ele tem natureza o quê? Não tributária, uma vez que ele não precisa, portanto, observar as limitações constitucionais ao poder de tributar, como, por exemplo, o princípio da legalidade. Então, o pedágio ele não precisa de lei para alterar o valor dele. Pode ser feito por outro ato infraconstitucional. E também ele não observa os demais princípios. Por esta razão, como ele não tem natureza tributária, ele é cobrado mediante preço público naquilo que nós chamamos de tarifa. Então é justamente essa diferença entre uma natureza tributária e uma natureza não tributária. Por quê? Porque na natureza tributária nós teremos uma cobrança mediante taxa. Já na natureza não tributária nós teremos uma cobrança mediante tarifa. E quem que executa o serviço aqui? Já que aqui é o poder público, aqui quem vai executar são as concessionárias e permissionárias de serviço público. Então, há essa discussão se tem natureza tributária ou não, mas a maior parte da doutrina entende que se é o poder público que presta, então, esse serviço e que faz, então, a administração dessa rodovia por meio de pedágio, nós temos uma natureza tributária remunerada mediante taxa. Já se nós tivermos uma concessão, nós teremos, então, um pedágio com natureza não tributária, cobrada mediante preço público na modalidade tarifa. Então é importante que você saiba essa definição aí, que pela regra geral, então, não pode ser criado um tributo que tenha como fato gerador o tráfego das pessoas de um município para outro, ou então de um estado para outro, bem como, mesmo tendo a regra geral, a gente tem a exceção, que é
o próprio pedágio, e diferentemente dos tributos, aqui para a gente caminhando já para o final, o pedágio ele não é o quê? Compulsório. Então, por isso que parte da doutrina entende que ele não tem natureza tributária, já que, diferentemente dos tributos, que eu tenho a obrigação de pagar, eu sou obrigado a pagar, o pedágio não. Se eu utilizar, eu pago. Se eu não utilizar, eu não pago. Mas apenas de forma geral, você precisa entender que existe então essa diferenciação se ele tem natureza tributária ou não, mas em relação ao princípio da não limitação ao tráfego de pessoas, era isso que eu tinha que ressaltar para vocês. Princípio da uniformidade geográfica. De acordo com o artigo 151, inciso 1º da Constituição, a União ela não pode, então, estabelecer critérios diferenciadores em relação aos entes federados. Vamos à leitura desse artigo para a gente compreender melhor, então, este princípio. Vamos lá. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro, admita a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o desequilíbrio de desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Então, a regra de que a União ela não pode criar mecanismos diferenciadores entre os entes federados. O primeiro ponto interessante em relação a esse princípio, pessoal, é que ele se aplica somente à União. Mas a doutrina entende que, pelo critério da simetria, ele também poderia ser utilizado ou ser aplicado aos estados e aos municípios. Ou seja, os estados eles não podem criar distinção dos tributos em relação a alguns municípios, ou seja, beneficiar um município em detrimento do outro. O mesmo acontece com um município, ele não pode privilegiar um bairro em relação a outro pelo princípio da uniformidade geográfica. Pegamos um exemplo aqui, por exemplo, do IPI. Então, digamos que um determinado estado, a União, cobre apenas o estado de São Paulo, por exemplo, a União cobre apenas uma alíquota de 2% do estado de São Paulo, perdão. Mas, em relação a todos os outros entes federados, então todos os demais, a União ela cobra o quê? 5% de IPI. Essa, então, é uma situação que justamente o princípio visa evitar. Então, a gente não pode beneficiar uma região em detrimento de outra. Isso aqui vem de encontro justamente também com o princípio da isonomia e com o princípio da federação, ou com o princípio do pacto federativo. Então, a gente tem que tratar todos os entes federados de modo equânime, tá certo? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto, existe uma exceção a isso. Ou seja, determinada região poderá ser beneficiada com benefícios fiscais, visando justamente fazer com que essa região se desenvolva socioeconomicamente. Então, a ideia é mais ou menos assim. Se determinada região for muito pobre ou então tiver um nível de desenvolvimento social muito baixo, poderão então ser concedidas isenções tributárias, visando então fazer com que essa região que tem o desenvolvimento baixo se equilibre ou aumente a sua qualidade de desenvolvimento social por meio das isenções, fazendo então com que ela se equilibre com as demais regiões. Essa, portanto, é uma exceção ao princípio da uniformidade geográfica, já que, por regra, todas as regiões devem ter a mesma tributação e a União e os demais entes não podem fazer qualquer diferenciação em relação a isso. A exceção que a gente tem, portanto, a essa situação é uma situação que eu garanto que todos vocês já podem, talvez, ter ouvido falar, que é o quê? A Zona Franca de Manaus. Então, a regra não pode haver a diferenciação entre regiões, mas visando então fazer com que uma determinada região se desenvolva socioeconomicamente, a União então ela pode conceder um tratamento diferenciado para essa região, fazendo justamente com que se desenvolva a questão tanto econômica quanto social dessa região.
Então, a Zona Franca de Manaus é o exemplo clássico que a gente tem e está previsto lá no artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ainda em relação a esse princípio, a gente precisa entender, então, que essa autorização que a Constituição faz para que uma determinada região seja beneficiada, ou seja, isentada do pagamento de tributos, visando fazer com que, com isso, ela aumente o seu nível de sócio-desenvolvimento, essa disposição não pode ser interpretada de modo extensivo pelo Poder Judiciário. Então, o Judiciário ele não pode pegar o artigo 151, inciso 1º e falar, ó, tem aqui a permissão na Constituição de eu beneficiar uma determinada região em razão do baixo nível de desenvolvimento socioeconômico que essa região tem. Então, interpretando extensivamente a Constituição, eu vou também deferir para uma outra determinada região também ter essa isenção. Pessoal, isso não pode fazer, por quê? Porque essa determinação de qual região, então, será beneficiada por essa isenção, ela é uma decisão política e social. Então, o Judiciário ele não pode interpretar extensivamente o artigo 151, inciso 1º, e aplicar essas disposições aqui em uma outra região que não seja aquela determinada pelo próprio poder público, tá certo? Por fim, em relação a esse princípio ainda, o artigo 151, inciso 2º da Constituição determina também que não poderá ser criado normas diferenciadoras em relação a servidores dos entes federados. Então, digamos que um determinado exemplo, um juiz do estado de São Paulo, pague uma alíquota de imposto de renda de 27,5%. Muito bem. Então, de imposto de renda. Então, o juiz estadual do estado de São Paulo, ele paga a alíquota de 27,5% no seu imposto de renda. Muito bem. E aí a União, visando beneficiar os servidores públicos da União, especificamente juízes federais, estipula ou cria lá uma lei falando que os juízes federais, eles deverão então pagar uma alíquota de 5%. Perceba, portanto, que nessa situação hipotética a gente fez uma diferenciação em relação à localidade dos indivíduos, já que o cargo deles é o mesmo. Apenas um é estadual e o outro é federal. Então essa é justamente a vedação que também faz o artigo 151, inciso 2º da Constituição. Ou seja, não podem haver critérios diferenciadores em relação à ocupação dos indivíduos. Se há, então, uma lei ou uma norma estabelecendo que a alíquota do juiz pagar é de 27,5%, independente de onde se encontra ou para qual ente federado ele esteja exercendo a sua função, se é para os estados, se é para o Distrito Federal ou se é para a União, a alíquota deverá ser a mesma. Então, a União ela não pode tratar de forma desigual os servidores dos outros entes federados. Em relação a esse princípio, é bem tranquilo, você só precisa então lembrar que pelo princípio da uniformidade geográfica, a União ela não pode criar critérios diferenciadores entre as regiões, mas a gente tem uma exceção que se uma determinada região for muito pobre, por critérios políticos e sociais, ela pode ser então beneficiada com isenções tributárias, visando fazer então com que essa região se desenvolva socioeconomicamente e volte novamente a manter o equilíbrio com as demais regiões que talvez sejam mais desenvolvidas. E para a gente finalizar em relação aos princípios, nós temos o princípio da vedação às isenções heterônomas. De acordo então com o artigo 151, inciso 3º, somente pode isentar um determinado tributo aquele indivíduo que tem competência para criá-lo. Semelhante ao que ocorre com o princípio da uniformidade geográfica, aqui também a gente tem aplicado somente a União. Então, a União ela não pode isentar tributos que não sejam de sua competência. Ela não pode, por exemplo, então, pegar e isentar o IPTU de um determinado município ou o IPVA de um determinado estado, uma vez que esses tributos não são de sua competência. Então, a regra geral, a União não pode instituir tributos que não sejam de sua competência. Ocorre, porém, novamente a gente tem exceções
e eu vou novamente te lembrar que são justamente as exceções que são cobradas em prova, que há situações, então, que a União, mesmo não tendo competência original sobre um determinado tributo, ela poderá isentá-los. E essas situações são aquilo que nós chamamos de isenções heterônomas. E são heterônomas por quê? Porque o ente que estará isentando, no caso a União, não é o ente que tem competência para instituir aquele tributo. Então é justamente esse o nome do princípio. O princípio da vedação às isenções heterônomas. Mas existem exceções, então, em que essa isenção heterônoma, por parte da União, ela é considerada como permitida. Então a gente tem então essas exceções. A primeira exceção que nós temos então em relação a esse princípio está lá no artigo 98 do Código Tributário Nacional, que especifica que quando a União ela assina ou ela ratifica tratados e convenções internacionais, ela está agindo como pessoa jurídica de direito internacional, pessoal. E por esta razão, como ela está agindo como pessoa jurídica de direito internacional e não como pessoa jurídica de direito interno, aqui no caso União Ente Federado, aqui ela poderá então fazer essa isenção heterônoma, concedendo então benefícios ou isenções a tributos que não são de sua competência. Ela pode então, por meio de tratado ou convenção internacional, isentar tributos dos estados e dos municípios. Quer um exemplo aqui para vocês entenderem? Convenção de Viena. Lá na Convenção de Viena foi estabelecido que as embaixadas são isentas do pagamento de tributos, mesmo que esses tributos sejam de competência dos estados e dos municípios. A União pôde fazer isso por quê? Porque quando ela ratificou a Convenção de Viena, ela estava agindo como pessoa jurídica de direito internacional e não como ente federativo. Tá ok? A segunda exceção que nós temos, então, a vedação às isenções heterônomas, está lá no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição, que determina que no caso do ISS, ou seja, havendo a prestação de um serviço a ser realizada no exterior, nós teremos uma isenção ao pagamento do ISS. E isso também vem previsto lá na Lei Complementar 116/2003, especificamente no artigo 2º, inciso 1º da lei. Por que a Constituição permitiu que a União, então, fizesse essa isenção, pessoal? Porque, muitas vezes, isso aqui está sendo utilizado como uma forma de incentivar a prestação de serviço de brasileiros ou de empresas brasileiras no exterior. Então, visando incentivar o mercado de prestação de serviços no exterior, é então que há uma desoneração dessa atividade em relação às atividades praticadas no exterior, isentando então esses indivíduos ou então essas empresas do pagamento do ISS. E por fim, a última exceção que nós temos então ao princípio da vedação das isenções heterônomas está lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10º, a linha A da Constituição, que semelhante ao que ocorre com o ISS, isenta do pagamento de ICMS aquelas operações que sejam destinadas ao exterior. E a justificativa aqui é a mesma, pessoal. Ou seja, com a intenção de fazer com que as operações brasileiras incidam com maior frequência no mercado exterior e isso faça então com que a balança comercial brasileira seja mais equilibrada, é então que há uma desoneração em relação a ICMS, quando qualquer operação, então, que incida o ICMS seja destinada ao exterior. Com isso, então, a gente finaliza aqui os nossos princípios. Eu vou pedir para você novamente dar uma olhada em todos eles, fazer ali os apontamentos necessários, bem como fazer todas as remissões que eu ressaltei para vocês, tanto dos instrumentos legais quanto das súmulas, porque isso é muito importante, talvez quando na hora da tua prova se te cobrar uma questão em relação às limitações constitucionais ao poder de tributar, especificamente em relação aos princípios, a gente passou por todas as situações, todas as exceções e todas as hipóteses, então, que o teu examinador pode te cobrar.